A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, o protagonismo feminino na política. E para falar sobre o assunto, convidamos Jemima Santana, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Jemima Santana é graduada em Gestão Pública e em Master Coach. É escritora e presidente nacional do PSC Mulher. Jemima, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Olá, queridos, todos ouvintes. Olá, querido Eduardo Fayet. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco daquilo que nós temos aprendido. E eu tenho certeza que esse podcast, assim como a Fundação da Liberdade Econômica, tem feito a diferença. Essas informações que nós estaremos hoje aqui abordando, com certeza, trará grande conhecimento a todos os telespectadores. Muito obrigada. Sem dúvida, Jemima, é importante tratar de assuntos, né, que fazem parte da nossa sociedade. E eu queria começar perguntando para você quais foram os maiores avanços do protagonismo feminino na política conquistados nessas últimas décadas, nesses últimos tempos, principalmente, obviamente, aqui na política brasileira. Alguns avanços nós já conquistamos, né? Nessas últimas décadas, como o direito ao voto, o direito de sermos votadas, né? O percentual das vagas obrigatórias, né, que cada partido tem, o fundo, né, a garantia do fundo eleitoral, essa participação também, de alguma forma, traz esses benefícios, esses avanços. Mas ainda assim, eu percebo que, apesar do crescimento, dos avanços, ainda temos muito a crescer. Por quê? Continuamos sendo a maioria, né, do eleitorado brasileiro, em torno de 52%, mas ainda assim a nossa representatividade nesses espaços de poderes ainda está em uma margem muito abaixo do que é a nossa representação, do que pode ser a nossa representação. Então, eu entendo que, nesses últimos tempos, as mulheres, de alguma forma, elas têm se manifestado um pouco mais, se interessado um pouco mais de participar, até por conta dessa certa obrigatoriedade, né, que tem sido colocada como as cotas, que, de alguma forma, traz esse aumento da nossa participação, né, desses espaços. Muito interessante, Jemima. E nessa linha que você está falando aí para nós sobre a participação feminina, né, considerando os resultados das eleições como um todo, né, dessas eleições de 2022, em especial aí no Parlamento Federal, Estadual e Distrital, como você vê essa participação feminina, né? Isso tem aumentado, isso tem se multiplicado, né? Qual é não só a quantidade, mas também a qualidade da participação feminina, que eu acho que isso é fundamental, né, para a nossa democracia. Verdade, Eduardo. O que eu percebo que nós estamos avançando, né? Tem aumentado o número de candidatas, né, que fizeram seus registros nessas eleições. Eles chegaram a quase 10 mil, né, mulheres que realmente decidiram, né, saírem candidatas. Agora, eu percebo que o aumento significativo da participação da mulher, enquanto ela decide dar o primeiro passo em vir candidata, ele tem aumentado, porém, essa questão da qualidade, de alguma forma, eu percebo que ela não está na mesma linha de crescimento, né? Então, hoje, nesse cenário nosso, a gente percebe que as mulheres, elas têm se engajado mais, elas têm
buscado, né, serem protagonistas das suas próprias histórias, têm buscado, de certa forma, aparecer mais, né, as suas ideias, né, discutir as suas ideias, mas eu entendo que ainda temos muito a conquistar, a avançar, né? Tivemos esse aumento hoje, nós aumentamos na Câmara Federal, nessa nova legislatura, 18%, né? Saímos de 77 deputadas eleitas para 91, então, de alguma forma, a gente tem crescido, ainda em passos lentos, mas eu considero que a participação da mulher nessa eleição, ela foi muito ativa, né, muito participativa e que, sem dúvida, gerou, né, grandes resultados. Claro que ainda não é aquilo que nós gostaríamos, mas com vários incentivos, com várias discussões, a mulher ela tem percebido que a participação dela é fundamental para o aumento daquilo que nós chamamos o ponto de equilíbrio, né, na sociedade. A mulher ela tem algo que é nosso, né, e que é importante, esse olhar atento, né, esse olhar interessado, esse olhar de alguma forma de conhecimento também, para que nós possamos ter não só mulheres eleitas, sobretudo, mas cada vez mais mulheres atentas a essa importância do protagonismo feminino nas eleições, né, nos espaços de poderes. Jemima, essa é uma reflexão importante, né? E nesse contexto da política nacional, né, de polarização, a gente tem vivido aí, né, esse processo já faz alguns anos, mais recentemente. Qual tem sido o papel das mulheres inseridas nesse âmbito e como tem influenciado para que essa situação melhore, né, no sentido de gerar um equilíbrio, como você muito bem destacou, é fundamental, né, a participação e o protagonismo feminino. Verdade, Eduardo. Eu posso dizer que nesse momento ela tem sido decisiva, né? Percebe-se quanto que as mulheres, de alguma forma, ela tem buscado ser mais militante, buscado expor, né, as suas opiniões. E é interessante que durante essa minha busca, né, enquanto presidente do PSC Mulher, inclusive, eu percebo que nós temos avançado muito, principalmente nesses últimos 20 anos para cá. A gente percebe o quanto que a nossa participação tem sido decisiva mesmo, né? Hoje, nosso eleitorado, a gente pode resolver, né, a eleição presidencial. Então, o quanto que é importante esse nosso despertar para essas temáticas, né, e trazer realmente esse ponto que faz toda a diferença, essa participação nossa. Então, eu percebo que nesse viés dessa polarização, principalmente no âmbito presidencial, o quanto que as mulheres elas têm se engajado mais, né? Hoje a gente já vê movimentos, né, de mulheres muito mais ativos do que antes, né? A mulher tendo mais voz, ainda que algumas de uma forma mais lenta um pouquinho, né? Até porque nós, enquanto mulheres, nós temos diversas atribuições. E eu acredito que por conta dessas diversas atribuições que nós temos, também, de certa forma, ficou muito tempo a mulher não querer participar do processo político, né? Simplesmente só querer votar, e às vezes votava porque alguém falava para ela votar em determinada pessoa, né? Ou em determinado partido. E hoje a gente percebe que essa participação da mulher tem sido muito expressiva, né? Então, isso até me alegra, porque de forma muito legítima, né, essa participação ela tem se expandido. Agora, eu acredito que quanto mais mulheres convictas, né, da sua importância
na sociedade, quanto mais mulheres, de alguma forma convicta no seu dever enquanto cidadã, vamos crescer, vamos evoluir e, sem dúvida, a nossa participação terá muito mais efetividade, né, nessas decisões do que anteriormente. Então, as mulheres, elas estão de parabéns, né, por estarem mostrando, né, a sua força nas suas ideias, né, naquilo que nós pensamos, até porque quanto mais mulheres, seja elas envolvidas num processo de decisão eleitoral ou as mulheres que decidirem, né, disputar uma eleição, elas têm esse nível de importância, né, nesse envolvimento, porque quanto mais mulheres participando nessas duas esferas, vamos ter muito mais direitos, né, vamos ter muito mais protagonismo, vamos ter muito mais respeito também. Então, eu acredito que essa eleição, sem dúvida, Eduardo, ela tem gerado, né, uma comoção em todas nós, né? Aquela questão não só votar, mas de fato buscar o voto, de fato ver pessoas, né, que de alguma forma representem aquilo que nós acreditamos. Então, a mulher, nessa eleição, ela fará toda a diferença e será decisiva a participação dela de forma efetiva para o resultado, né, dessas eleições. Muito interessante, Jemima. E uma última pergunta, seria importante você contar o que o PSC Mulher tem feito, né? Afinal de contas, você como presidente define, decide, né, estratégias e ações aí para que os nossos ouvintes saibam o que eles, e as nossas ouvintes, né, possam se engajar aí com o PSC Mulher. Perfeito. Nós no PSC, nós já temos um costume, né, desde a nossa fundação do PSC Mulher, de trazer esse protagonismo, de trazer esse despertar, né, da participação da mulher na política, até porque nós compreendemos que a base da nossa sociedade é a família. E compreendemos mais ainda que a base da família é a mulher. Então, o quanto é importante a mulher primeiro descobrir esse seu potencial, descobrir essa importância realmente a partir de quem ela é e ocupar os espaços de forma intencional para gerar a transformação que nós queremos, né? Seja ela a transformação para a sociedade de uma forma geral, seja ela para os direitos nossos enquanto mulheres, para os nossos filhos, né? As garantias que nós temos direito e que podemos ainda alcançar, o quanto que é importante. Então, nessa visão, nós temos construído, né, o PSC Mulher em todos os estados. Eu, particularmente, na eleição municipal, nós viajamos 2 meses, né, de forma bem intensa para organizar, de fato, a ala feminina do PSC Mulher, justamente trazendo essa conscientização, não só para uma cota partidária, não só por conta de uma obrigatoriedade, que isso ainda é um desafio, né? Tanto a questão dos partidos, como de alguma forma as mulheres, uma grande parte delas ainda vem com essa mentalidade de participar da política primeiro, para ela ser candidata, a obrigatoriedade dela ser candidata, e ainda assim aquelas que decidem ser candidatas vêm ainda com uma situação equivocada de fato, que é o posicionamento dela nessa atuação. Então a gente tem construído isso, fazendo formações, trazendo conhecimentos de fato, para que a mulher ela entenda que a política, querendo ela ou não, né, faz parte da nossa vida. Ela decide as principais coisas das nossas vidas, né? Desde a questão da educação dos nossos filhos, na questão escolar, desde o gás, né, que nós temos na nossa casa, tudo envolve política. Então, eu costumo dizer para elas que se não for pelo amor, de alguma forma vai ser pela dor. Então, a gente tem trabalhado para que a participação da mulher na política seja algo muito leve, seja algo muito satisfatório, seja algo que tenha uma conexão realmente onde nós, aonde estivermos, o local que decidirmos atuar, nós, de fato, venhamos ser
não só mais uma, né, no meio da multidão, ou menos uma, mas que venhamos ser realmente mulheres convictas, que temos um chamado, que temos algo a contribuir para a sociedade, né, que temos algo a fazer ainda por nós e pelas pessoas que de alguma forma nós amamos, nos rodeiam. Então o PSC, a gente tem crescido, e o interessante que aconteceu por conta desse nosso trabalho, de alguma forma, o que aconteceu? Nessa eleição, a grande maioria dos estados que tem o PSC mulher, já de uma forma atuante, houve uma procura das mulheres quererem ser candidatas, não mais aquele processo que tinha anteriormente, né, a dificuldade da convocação dessas mulheres para ser candidata. Então, aos poucos, vem se despertando esse desejo de contribuir, seja de contribuir de uma forma só, né, para a questão do partido, porque gosta do ideal do partido, das bandeiras que nós defendemos, da luta que nós temos, mas também de contribuir para a sociedade. Então, nós, nessa eleição, nós conseguimos, né, até ter um resultado satisfatório em relação à questão das candidaturas, né, com muito mais qualidade, com muito mais disposição de sair da sua zona de conforto, de ir em busca de fato do eleitor, do voto, com muito mais objetivo. Nossas candidatas, aquelas que eu tive a oportunidade, né, de contribuir, de auxiliar o partido, nós percebemos o quanto houve engajamento, o quanto as mulheres, mesmo sendo de primeira viagem, como nós costumamos dizer, as mulheres realmente elas se empenharam ao máximo, elas se dedicaram ao máximo, elas tinham propostas, né, tinham os porquês bem definidos com o seu propósito de vida, de estarem na política. Então, de certa forma, aos poucos, a gente tem crescido, tem evoluído, né, e sem dúvida, os resultados, eles vão chegar, eles estão, de certa forma, chegando, né, às vezes não com aquele resultado final da eleição propriamente dita, ganhar, né, de termos mais mulheres ocupando esses espaços, mas, de certa forma, a coragem, né, a determinação, e sem dúvida vale destacar que mesmo essas mulheres, né, que não conseguiram ainda êxito no resultado final das eleições, eu digo sempre a elas que elas já são vitoriosas, porque só o fato de ter a coragem, a determinação, de se lançarem candidata, com todas as dificuldades que todos nós, de certa forma, enfrentamos, já é louvável, até porque na somatória, né, dos eleitos, as mulheres e o conjunto como um todo faz toda a diferença, né? Então ninguém ganha eleição sozinho, né? Quando se trata de partido, principalmente, ninguém ganha sozinho. Então a contribuição de todas elas, né, gera um resultado. E aí a gente tem feito um trabalho de continuidade, porque eu digo sempre que o nosso movimento não é só para o processo eleitoral, não é só para cumprir uma cota, é uma construção. Então, quanto mais mulheres estiverem engajadas nesse objetivo, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós defendemos, nós temos respaldo, né, suficiente para contribuir na legislação, seja com mulheres realmente lá nas câmaras, né, nos espaços, como também no nosso grupo está levando proposta para os nossos deputados. Diga-se de passagem, é uma atuação que nós temos construído desde, né, desse mandato agora que está se finalizando, reunindo os nossos deputados, trazendo demandas realmente nossas, né, enquanto mulheres, mas também com uma visão ampliada em toda a atuação, até porque nós temos esse privilégio, né, enquanto mulheres, poder também pensar não só em nós, mas pensar em um bem da sociedade, né, contribuir em todas as áreas dela. Então, nós temos buscado isso, e eu tenho certeza que o resultado ele tem, né, chegado, né, e com certeza chegaremos em lugares ainda maiores, com resultados ainda melhores. Então, você que está aí querendo participar, compreender um pouco mais, né, do que nós fazemos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O nosso movimento é um movimento muito leve, é um movimento que, de fato, desperta o que há de melhor em você e o que você pode contribuir para uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais leve,
né, e que possamos ser, né, tudo aquilo que nós podemos fazer e contribuir para o bem do próximo. Muito interessante, Jemima, e desafiador. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Protagonismo Feminino na Política. Parabéns pelo teu trabalho, Jemima, e muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada a todos da Fundação, né? Essa fundação que tem crescido, tem se expandido, tem feito a diferença, né, para todas aquelas pessoas que buscam entender um pouco mais sobre gestão pública, entender um pouco mais do nosso papel, né, aqui na sociedade, o quanto nós podemos contribuir. Quero aqui parabenizar o nosso presidente, Márcio Coimbra, pelo belíssimo trabalho e toda a equipe, e dizer que eu estou muito feliz, né, de participar juntamente com vocês. Estou em inteira disposição para contribuir cada vez mais para o crescimento dessa fundação, que não deixa de ser um sonho também realizado, né, nosso. Deus abençoe a todos e muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.